Comissão de Direitos Humanos discute a valorização das carreiras de bombeiro e policial militar. Senadores debatem a assistência aos brasileiros no exterior e a política de imigração. E fim do processo de impeachment pode ser antecipado em 20 dias. Boa tarde. O calendário de trabalho da comissão do impeachment permanece indefinido por causa de um impasse entre a oposição e governistas sobre os prazos para as alegações finais da defesa e da acusação. Em busca de uma definição, a comissão recorreu ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. A repórter Carla Benevides acompanha os trabalhos da comissão e traz as informações. Boa tarde, Carla. Boa tarde, André. A polêmica começou depois que o presidente Raimundo Lira concedeu uma questão de ordem à senadora Simone Tebet, que pede 5 dias de prazo, conforme o Código de Processo Penal, para as alegações finais da defesa e da acusação. Ao contrário do proposto pelo relator, senador Antônio Anastasia, que sugeriu 15 dias para cada um. Com a mudança, essa fase do processo seria reduzida em 20 dias. José Eduardo Cardoso, advogado da presidente afastada Dilma Rousseff, protestou. Leis gerais não revogam leis especiais. Especificamente, esse processo é regido pelo rito do Supremo Tribunal Federal por força do foro privilegiado que caracteriza a situação deste processo. Não abro mão de que o prazo das alegações finais sejam cumpridos rigorosamente de acordo com o CPP, que no seu artigo 404, parágrafo único, estabelece que são de 5 dias corridos para a defesa e 5 dias corridos para a acusação. O senador Randolph Rodrigues apresentou um recurso contra a decisão do presidente Raimundo Lira e esse recurso deve ser analisado ainda hoje pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, que nessa fase do processo é a instância máxima. Após a decisão de Lewandowski, o presidente da comissão, junto com o relator, senador Antônio Anastasia, vão definir um novo calendário e ele sim será submetido à votação dos senadores da comissão. André. Obrigado, Carla. Cerca de 3 milhões de brasileiros vivem fora de nossas fronteiras. A Comissão de Relações Exteriores debateu a migração e a assistência a brasileiros que vivem em outros países. O representante do Itamaraty afirmou que a verba, que é curta, mas que o atendimento está sendo ampliado. A questão dos refugiados também foi abordada. No continente americano, Brasil e Canadá são líderes no acolhimento de refugiados, com destaque para os haitianos no nosso território e os sírios em ambos os países. No decorrer dos últimos 12 meses, o Canadá acolheu mais de 27 mil refugiados sírios. Esse número inclui cerca de 18 mil refugiados com patrocínio governamental e quase 10 mil refugiados com patrocínio privado. Conforme mencionei antes, sabemos que o Brasil também vem cumprindo com a sua parte nessa crise e saudamos suas iniciativas. Gostaríamos de colaborar com o Brasil acerca de boas práticas para refugiados. O responsável pelo apoio consular aos brasileiros no estrangeiro lembrou que o Itamaraty já disponibiliza em vários países o telefone 180 para orientar em português mulheres e pessoas vulneráveis ou sob ameaça ou agressão. Em breve, com a informatização, será possível regularizar a situação de 400 mil eleitores que vivem fora do nosso território. Eu tenho 3 milhões de reais, dos quais estão me pagando menos de 1/10 por trimestre, para fazer atendimento a brasileiros no exterior. Com uma pequena parte, diria eu, da renda consular que o sistema consular gera, porque nós prestamos serviços à comunidade, eu poderia sanar grande parte das dificuldades financeiras que nós temos de ampliar o Enseja e outros temas fundamentais para a comunidade brasileira no exterior. A valorização das carreiras e a melhoria das condições de trabalho de bombeiros e policiais militares foram discutidas em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. A saúde do policial e do bombeiro militar, a adequação e manutenção das viaturas e os planos de carreira foram alguns dos assuntos trazidos à discussão pelos participantes da audiência. A gente sabe que ela é uma viatura inadequada. Nós não temos no nosso país viaturas
preparadas ou fabricadas para atividade policial militar. Diferentemente do Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro tem viaturas planejadas e fabricadas para o atendimento das ocorrências da atividade do bombeiro. A necessidade de atualizar a lei quanto ao Código de Disciplina desses servidores também foi tratada na reunião. Alguns deles elogiaram o exemplo de Minas Gerais, que atualizou o Código, acabando com a pena de prisão disciplinar. As punições disciplinares elas se assemelham muito ao direito penal, aos crimes, embora não é a mesma coisa. A lei de Minas Gerais, ela redundou, na verdade, em outro projeto, que as demais legislações que, porventura, vierem no futuro, não poderão ter a prisão disciplinar. Nós estamos investindo muito em máscaras contra gases, roupa de aproximação, luvas, lanternas, roupa de salvamento, capa de chuvas e coturnos, porque um bombeiro bem trajado no socorro, ele não será mais uma vítima, e sim ele vai corresponder aos anseios da pessoa que lá se encontra. O policial, ele é muito mais alguém que tem que respeitar os direitos humanos, ele é um promotor, mas aí vem um detalhe, ninguém dá o que não tem. Por isso é preciso que a gente tenha uma visão ampliada da importância do policial nesse cenário quanto promotor de direitos humanos. A Comissão de Agricultura discutiu hoje o seguro rural no Brasil. De acordo com parlamentares, representantes do governo e das seguradoras, a baixa incidência de seguro no campo gera prejuízos para os agricultores e para a União. Apenas 20% da área agrícola do país é coberta com o seguro rural. Além disso, parte deste seguro cobre os empréstimos tomados pelos agricultores aos bancos oficiais, mas não garante as perdas de safras causadas por eventos climáticos. De acordo com dados do Tribunal de Contas da União, o Brasil investe por ano na safra agrícola o correspondente a 20% do PIB nacional. A falta de seguro tem gerado perdas anuais de 2 a 4 bilhões de reais nos últimos 10 anos. Os agricultores são obrigados a renegociar, alongar e até mesmo a pedir o perdão de suas dívidas em função de secas, geadas e inundações. A subvenção dos seguros por parte do governo é outro problema. Com essa insegurança que causa para o mercado, que o governo planeja um montante e não consegue executar. Gera uma insegurança, uma expectativa, o mercado não consegue se organizar, seguradoras poderem reinvestir para ampliar seus negócios, novas seguradoras também ingressarem no mercado. Existe uma dificuldade imensa que disso ocorrer. O representante do Ministério da Agricultura admitiu as dificuldades em executar os montantes destinados à subvenção do seguro e forneceu os números do biênio 2015-2016. Desse total de 967 milhões, nós pagamos efetivamente 560 milhões. Restaram 407 milhões. Desses 407 milhões, nós pagamos em 2016, no começo de 2016, 190 milhões. Então, fica ainda pendente, isso é importantíssimo ressaltar, fica pendente 217 milhões que ainda não foram pagos. O senador Valdemir Moca afirmou que o modelo de seguro no país está defasado e não atende às necessidades dos agricultores e da economia do país. Nós temos uma safra de 160 bilhões de reais. Nós estamos falando de 400 milhões. Orçamentário. Isso não é financeiro. Essa questão do seguro rural, em se tratando do Brasil, na minha avaliação, ela tem que recomeçar. Outras notícias na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue com a nossa programação.